Estamos de volta para a parte 3 deste vídeo sobre o significado profético da língua hebraica. Neste vídeo vamos continuar com o significado das letras do alfabeto hebraico. A oitava letra é Het, que no hebraico antigo era escrita em forma de uma cerca, muro, e está ligada ao oitavo mandamento: não furtarás. Podemos ver a aplicação da letra Het no Salmo alfabético 119, nos versos 59 e 61, por exemplo, onde os caminhos do salmista estão sendo colocados dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Com isso temos a ligação com amizade, amor e compaixão, coisas que nos rodeiam e que podem favorecer, mas também podem causar danos àqueles que estão firmados em Deus. Então no Salmo 119, verso 59, considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Verso 61. Bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Algumas palavras com Het: seio, peito, amigo, companheiro, muro. A nona letra do alfabeto hebraico é Tet, que no hebraico antigo era escrita em forma de uma cesta. Tem relação com decisão, escolher o bem ou o mal que está ali dentro da cesta. É a luta contra o inimigo para escolhermos o bem em vez do mal. Se estivermos no pacto com o Senhor, poderemos então segurar o inimigo pela cauda e iremos aonde queremos. Senão, falharemos. Podemos ver isso em toda a Escritura. Está ligado ao nono mandamento, que fala para não dar falso testemunho contra o nosso próximo. Somos testados a todo momento e cabe a nós escolher o bem, a verdade. O número 9 fala dos 9 meses de gestação da mulher. São lutas também contra a carne até vermos o resultado que é o reino de Deus em nossas vidas, o bebê. Ou senão seremos afundados nos julgamentos e correções de Deus. Vemos este tema na escolha do bem e da verdade no Salmo alfabético 119, por exemplo, nos versos 68 e 69. No 68, bom és tu e fazes bem, ensina-me os teus estatutos. 69. Forjaram mentiras os soberbos contra mim, mas eu com todo o meu coração guardarei os teus preceitos. Algumas palavras com Tet: bom, provar, discernir, afundar. A 10ª letra do alfabeto é Yod, e era escrito no formato de uma mão. Significa força, que se for de Deus nos leva à plenitude. Está relacionada a algo completo, como os 10 mandamentos, as 10 gerações até Noé e o dilúvio, as 10 pragas no Egito e outras. A letra Yod, quando usada como sufixo, significa meu, posse de algo. É a ligação com o 10º mandamento de não cobiçar os bens do nosso próximo. É a nossa mão não estar onde não deve. Em vez disso, depender da mão de Deus, aquela mão direita e poderosa que tirou o povo do Egito. Como diz em Êxodo, capítulo 15, verso 12, estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. É o significado do nome de Deus que inicia com a letra Yod. É o poder de Deus em ser e transformar, a mão de Deus que traz revelação. É a menor letra do alfabeto, a letra que está ali flutuando, pequena, lá em cima. É a letra que Jesus teria se referido como nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No Salmo 119, verso 73, vemos a mão de Deus em ação. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Então, algumas palavras iniciando com a letra Yod. Mão, poder, louvar, glorificar, temor. A 11ª letra é a letra Raf, com valor numérico de 20, escrita no hebraico antigo na forma da palma de uma mão aberta, com significado de abrir, permitir, dobrar. Esta letra como prefixo significa como, a comparação, se. Isto nos leva a uma pergunta: qual Deus é mais glorioso e forte como o nosso? Algumas palavras que iniciam com essa letra: tudo, trono, coroa, querubim, que fala da cobertura sobre a Arca da Aliança, e a própria palavra cobertura também inicia com essa letra. Este é o nosso Deus que nos protege embaixo de suas asas. Então asas também é outra palavra com essa letra. A 12ª letra é Lamed e tem valor numérico de 30. Tinha o formato de um cajado ou vara de um pastor de ovelhas no hebraico antigo. Tem um sentido de ensinamento, correção, levando ao amadurecimento.
Por isso temos as 12 tribos e os 12 discípulos, aqueles que passam pelo cajado de Jesus. E foi ele que vemos com 12 anos, já crescendo em conhecimento no templo, ouvindo e perguntando aos mestres da lei. Já com 30 anos, que como falei é o valor numérico ou gematria da letra Lamed, vemos Jesus iniciando seu ministério, idade simbólica de amadurecimento, onde o sacerdote iniciava também o seu ministério, também como vemos em Números capítulo 4, verso 3. A letra Lamed, como prefixo, tem um significado de para, pertencer, em direção, de acordo. É o sentido do cajado que traz algo, alguém para uma posição diferente daquela do presente, algo vindo em direção a nós. Vemos isso no Salmo alfabético 119, verso 89, onde o salmista declara que para sempre a palavra do Senhor permanece no céu. No verso 94, vemos o salmista reconhecer que ele pertence a Deus, porque tem buscado os seus preceitos. É o ensino que nos leva a este lugar de comunhão e acordo com as coisas do Senhor. Algumas palavras iniciando com Lamed: ensinar, coração, não, para sempre. A 13ª letra é Mem, com valor numérico de 40, e no hebraico antigo era a imagem da água, ali com suas pequenas ondas. Tem um significado de água, mar, ventre. Está relacionado ao número 40, onde temos as 40 semanas da gestação, os 40 dias, o simbólico de provas na palavra de Deus, onde ao final nasceremos para uma nova vida. De fato, água na palavra está relacionado à vida. Jesus falou isso, para beber da água da vida aqueles que têm sede. Pedro relaciona o dilúvio com a nova vida do batismo, e em Apocalipse vemos as águas representando povos, nações. E é da água que vem o peixe, que se relaciona com o ser humano também. Somos os pescadores de pessoas. E como Abacuque questionou, por que Deus faria o homem como os peixes do mar, sem ninguém que os governe? É assim o homem sem Deus nos caminhos estreitos desta vida. A letra Mem, quando utilizada como prefixo, tem sentido de a partir. No Salmo 119, é usada como prefixo, por exemplo, no verso 101, mostrando o local de partida, a posição firme que devemos estar, mesmo em momentos difíceis. Então, no verso 101, de todo caminho mau desviei os meus pés, para guardar a tua palavra. Exemplo de palavras iniciando com Mem: água, dilúvio, fonte, chuva. A 14ª letra é Nun, valor numérico 50. No hebraico antigo tinha forma como que de um embrião. Tem um significado de herança, jubileu. Como vemos em Mateus, foram 14 as gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao exílio da Babilônia e 14 do exílio até Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 31, verso 23, vemos Moisés encorajando Josué para ser seu sucessor e liderar o povo na entrada para a terra prometida, que era a herança deles. E Moisés fala de Josué, o filho de Nun. Já vimos que o filho é a herança da casa. Filho em hebraico é a palavra ben, formada pela letra bet, que significa casa, e a letra Nun, que tem como tema principal herança. Então filho é a herança da casa, e o nome do pai de Josué se chamava Nun. E é interessante pois seu nome significa perpetuidade, para sempre. Inicia com a letra Nun, da qual estamos aqui falando. E como sabemos, a nossa herança, a nossa terra prometida é Cristo. A promessa de que um dia o nosso corpo, que não será mais como uma tenda ou casa feita com pó perecível da terra, mas sim um corpo glorificado. Então em Deuteronômio capítulo 31, verso 23, e ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. No Salmo 119, vemos, nos versos 109 e 111, exemplos da herança do salmista no Senhor, tendo sua alma estabelecida em suas leis. 109. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. 111. Por herança, os teus testemunhos tenho eu tomado para sempre, pois são o gozo do meu coração. Então, exemplos de algumas palavras iniciando com Nun: criatura, alma, dar, colocar, presente, herança.
A 15ª letra é Samer, valor numérico 60. No hebraico antigo formava o desenho de uma mão no cajado, como apoio, suporte. Por exemplo, em Levítico, capítulo 16, verso 21, vemos a palavra que dá o nome a essa letra, Samak, sendo utilizada onde as mãos dos sacerdotes deveriam ser colocadas como suporte na cabeça do animal na hora do sacrifício. Esta mesma palavra é usada no Salmo alfabético 119, desta letra no verso 111, em um pedido a Deus para que sua palavra seja o seu suporte. Então 116, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. No verso 117, outra palavra com o mesmo sentido de sustentar é utilizada. Sustenta-me e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. Algumas palavras iniciando com Samer: sustentar, suporte, mente dividida, dividido. A 16ª letra é Ain, valor numérico 70. Tinha o desenho de um olho no hebraico antigo. Significa olhar, ver. É a fonte, a luz, a lâmpada do nosso corpo. No Salmo 119 alfabético da letra Ain, vemos os olhos do salmista pedindo a salvação e a justiça do Senhor no verso 123. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. No verso 125, vemos ele como servo pedindo entendimento para compreender os seus testemunhos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Então, palavras iniciando com a letra Ain: olho, responder, prestar atenção, testemunha, servo. A 17ª letra é Pei, com valor numérico 80. No hebraico antigo era escrita em forma de uma boca e tem este sentido: falar, trazer algo à realidade. A boca é um objeto que pode trazer o bem, mas também destruir as pessoas. Podemos tornar pessoas cativas através dos nossos lábios. Pela boca de Deus tudo foi criado. Pelas palavras de Jesus, Lázaro ressuscitou. E a boca no hebraico se relaciona com espada. De fato, sempre na palavra que se refere ao fio da espada, ali literalmente fala é a boca da espada. Vemos isso em Êxodo, capítulo 17, verso 13, quando fala que Josué venceu Amaleque e o seu povo ao fio, a boca, da espada. Esta simbologia é transportada ao Novo Testamento, onde no Pentecoste descrito em Atos, 3.000 pessoas foram salvas, pelas palavras ali da boca dos discípulos, e as pessoas ouviam em sua própria língua, contrastando com o primeiro Pentecoste no Monte Sinai, nos tempos de Moisés, onde a espada, ali a arma carnal, literalmente mataram 3.000 no campo de Israel, devido a eles terem adorado ao bezerro de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, verso 16, vemos a espada afiada saindo da boca de Jesus, e fala dessa palavra que vem, muitas vezes como dura repreensão, e que penetra fundo na alma, dividindo alma e espírito. É a espada do Espírito, da palavra de Deus, como diz em Efésios. Esta letra tem relação com uma abertura que é a própria boca, e também com a face de Deus, que um dia por completo será mostrada e revelada nos filhos de Deus. Esta palavra face em hebraico, panim, é bastante importante no que se refere à segunda vinda do Senhor Jesus, glorificado nos seus santos. E a nossa boca deve ser usada para isso, confessar o seu nome, a sua glória, e com isso os céus se abrem para nós. E como Tiago diz sobre a boca, comparando com o freio que se coloca na boca dos cavalos: se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. No Salmo 119 vemos este tema. No verso 130, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. 131, minha boca abri e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 135, tua face resplandece sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Algumas palavras com pei, boca, quebrar em pedaços, face, diante, dispersar, frutificar. A 18ª letra é Tsad, valor numérico 90. No hebraico antigo, era um desenho de uma trilha, caminho. Tem ligação com o homem em suas necessidades e a justiça que temos em seguir os caminhos do Senhor em nossas vidas. No Salmo 119, vemos este tema da retidão,
porque os caminhos do Senhor são de justiça. No Salmo 119, verso 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Verso 138. Ordenaste os teus testemunhos, são retos e muito fiéis. Algumas palavras iniciando com tzad, justo, reto, constituir, puro. A 19ª letra é kuf, tem um valor numérico de 100. No hebraico antigo era escrita no formato do sol ou de tipo um olho de uma agulha. E também significa o tempo, chamada, grito. É a decisão, a chamada mais firme para ouvir a voz do Senhor. No Salmo 119, vemos a ligação com a chamada, o clamor, o grito, para ouvir a voz de Deus, e ele ouviu o pedido do salmista. Então no verso 145, clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Verso 146, invoquei a ti, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Algumas palavras iniciando com kuf, clamar, voz, levantar, aproximar. A 20ª letra se chama resh, tem valor numérico de 200. Tinha a forma da cabeça de uma pessoa no hebraico antigo. Tem um significado de início, cabeça, comando. No princípio, Deus criou todas as coisas. O princípio ali é a palavra reshit, que inicia com a letra resh. Essa criação foi toda baseada na sabedoria de Deus. E esta sabedoria é o início, ou a cabeça principal, que simboliza também a pessoa de Cristo. Então a cabeça está ligada à sabedoria, e esta ligação fica muito clara na letra resh. Como vemos em Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No Salmo alfabético 119, vemos a ligação desta letra com o início, com o pedido para que Deus olhe para contemplar as necessidades do salmista. Então, no verso 153, olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Verso 160, desde o princípio a tua palavra é a verdade, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Algumas palavras com a letra resh, cabeça, início, primícias, ver, abundante. A 21ª letra é shin, valor numérico 300. Era escrita na forma de dentes no hebraico antigo. Tem um sentido de comer, consumir, destruir. Tem relação também com fogo, porque Deus é um fogo consumidor. Tema aprofundado no livro de Hebreus em relação às correções do Senhor para com os seus filhos. Correção estas que são como fogo, comparativo ali também do Monte Sinai no primeiro Pentecoste, onde o fogo apareceu na montanha, e a relação com o Pentecoste do Novo Testamento. Esta letra shin é rica nestes detalhes. Jesus falou assim em Mateus capítulo 13, versos 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então esse tema de fogo, ranger de dentes, palavras que começam ou que têm a letra shin, tem relação ao Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Salmos, Lamentações, onde Jeremias fala desse ranger de dentes, e aí está a ligação com as palavras de Jesus. Mas como o livro de Lamentações é atual, fala do julgamento que virá sobre os infiéis. Digo isso como advertência para nós do meio cristão também. É o tema mais uma vez do livro de Hebreus que mostra que já de agora até a segunda manifestação poderosa de Cristo, tudo está sendo abalado, tremido, como a montanha do Sinai tremeu ali naqueles dias de Moisés. E mais tudo será sacudido, que culminará na manifestação de um reino que não poderá ser abalado. E na verdade, este fogo, muitas vezes a desolação, cativeiro, são todos estes temas da letra shin. São coisas que os filhos de Deus também experimentam como correção, que ao final nos trazem a paz, plenitude do crescimento com a presença mais forte do Senhor em nossas vidas. Um tema que talvez não me traga nenhuma popularidade, mas tenho que falar, é como Deus muitas vezes usa o inimigo para nossa correção. Vemos isso na vida de Jó, do apóstolo Paulo e o espinho em sua carne para não o engrandecer de orgulho. O anjo que se prostrou no caminho de Balaão, como diz a palavra em hebraico, literalmente como adversário,
Satã. Temos também um suposto erro na Bíblia onde, em 2 Samuel 24:1, diz que o Senhor incitou Davi a contar o povo. E em 1 Crônicas 21:1, vemos que foi o inimigo que levou Davi a fazer aquilo. Na verdade, particularmente para mim, não existe erro nenhum, mas um profundo ensinamento. Coisa que a gente vê por toda a palavra, estou dando apenas alguns exemplos. No Salmo 119 vemos o tema de paz, que em hebraico é a plenitude. Tem ligação ao ressarcimento de uma dívida, a palavra shalom, assunto a ser expandido em outra oportunidade. Também o Salmo 119 fala de julgamento, alegria, todos temas que vêm para aqueles que têm aprendido a serem corrigidos e tratados pela mão do Senhor. Este tema se liga ao reino de Deus, o descanso, o sábado, o número 7, são palavras iniciando com a letra Shin. Então no Salmo 119, verso 162, me alegro com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. 164, 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. 165, paz em abundância têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, algumas palavras iniciando com essa letra Shin. Dente, oponente, Satã. Serafim, 7, sábado, quebrar, esmagar, desolado, devastar, destruir, alegrar, regozijar. Chegamos à 22ª e última letra, que é Tav. Tem um valor numérico de 400. Era escrita no formato de uma cruz, uma marca no hebraico antigo. E ela fala disso, um pacto, sinal, marca. E é o final da nossa jornada de sermos formados com o caráter de Jesus em nós. É o nosso objetivo. Para quem acha que a cruz foi primeiramente utilizada como símbolo do deus Tammuz, eu deixo aqui a possibilidade de que mais antigo ainda era a cruz vista na letra Tav, que já profetizava do pacto do sacrifício de Jesus. A letra Tav tem relação com marca, selo, com uma marca de sangue colocada nas portas antes do povo sair do Egito, com uma marca colocada nas testas dos fiéis em Ezequiel, para livrá-los da condenação, e também a marca vista em Apocalipse, selando a testa dos fiéis. No Salmo alfabético 119, vemos no verso 175, o salmista pedindo que sua alma seja vivificada. Ali a letra Tav é usada como prefixo da palavra viver. Interessante que esta palavra é praticamente a mesma que é usada com o sentido de ressurreição. E foi assim, inclusive, que a United Bible Society traduziu o versículo de João 11:25, onde Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida. Então, no verso 175 do Salmo 119, temos a chamada para vivificação, que acredito que profeticamente fala da ressurreição dos fiéis. Viva a minha alma e louvar-te-á, ajude-me os teus juízos. A letra Tav tem ligação com fim, e vemos Jesus falando isso antes da sua morte. Está consumado. É o projeto finalizado na cruz. Vemos isso também em Apocalipse, quando tudo se fizer novo. Está cumprido. Então, palavras iniciando com a letra Tav: marca, suspender, pendurar, perfeito, completo, feito, lei, instrução, Torá. Então chegamos ao final. Não é um estudo completo, como se pode ver, mas espero que alimente em alguns a vontade de buscar e conhecer mais. Como vimos, cada letra possui um significado, um tema geral ou até mais de um. Falamos muito sobre o Salmo 119, que está bem ali no centro, no coração da Bíblia, e que o Aleph até o Tav estejam também no nosso coração sempre. Um dos estudos que será postado aqui em algum momento será o do livro de Lamentações, que também é um acróstico alfabético, e como já falei, como é um livro atual, que fala um pouco dos 40 anos do ministério de Jeremias, um julgamento que viria depois de muitos alertas, e que está se cumprindo também nos dias de hoje, e acredito será completado quando Deus trouxer julgamento e condenação sobre os infiéis. Infelizmente, para muitos do povo de Deus mesmo e também muitos deste mundo.